estiver ao vivo, pode começar aí, José, porque para mim está atrasando aqui. Tá atrasando, né? Então, boa noite. Eu vou compartilhar aqui. Quando estiver ao vivo, pode começar aí, José, porque para mim está atrasando. Eu vou compartilhar aqui logo no grupo aqui e vou compartilhar no Facebook para a gente começar. Estamos ao vivo. Para a gente começar a live. Deixa eu compartilhar aqui no Isso. Facebook. E Ok. aí, Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí no chat, já aguardando o início dessa live. Que o nosso Salvador Yahushua, que é o único digno de toda honra, é o único digno de toda glória, é o único digno de toda adoração, seja exaltado através das informações que serão passadas através dessa live nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos, né? Principalmente os novos que se inscreveram recentemente no canal, sejam bem-vindos ao canal 70ª Semana. Boa noite, José, tudo bem aí? boa noite, Rondinei. Tudo bem? Boa noite a todos e que todos estejam na suficiência do nosso Yahushua. Hoje eu já fiz 2 lives aí pela manhã, né? Já fiz 2 lives aí pela manhã. E essa live aqui já está combinada desde ontem para a gente fazer. Então, vamos lá. Vamos lá entender alguns detalhes antes da gente entrar na live. Eu fiz uma live no meu canal, eu não lembro o nome da live, há um bom tempo. E a gente lendo o livro de Jassá, né? Jassá? Sim, É, jantar. isso. A gente percebeu ali que Moisés não era o que eles disseram na Bíblia, né? Moisés, ele era um guerreiro. Moisés, ele era um guerreiro. E o que a gente leu nesse livro aqui, né? O que eu analisei nesse livro, pesquisei nesse livro, uma coisa que me chamou a atenção foi que uma pessoa no Facebook, há um tempo atrás, tinha colocado que Moisés é, fez feitiço. E eu de caramba, beleza. As informações chegam na hora certa. Mas no livro de Jassá, né? Jassá, Moisés, ele diz até que ele sai do Egito e com o povo porque ele mata um egípcio e etc. Mas eu lendo esse livro aqui, tem uma informação que é muito coerente. Né? O livro ele é muito coerente. Ele diz que Moisés não saiu do Egito, não levou o povo para a Terra Prometida, e a gente vê que é próximo daqui, porque o pessoal lê o livro, vai estar disponível no grupo, e a gente vai fazer 2 lives com as páginas que a gente já marcou aqui. Moisés, ele é enganado. Moisés, ele é enganado. Vai ter umas partes que depois a gente vai falar só na segunda parte. Sim. Mais de antemão, acontecem algumas coisas interessantes nesse livro. Primeiro, ele disse, eu conversei com o Rondinei agora há pouco, ele diz o seguinte: o templo de Baal são as pirâmides. A Bíblia diz que a Ruxa entrou no templo lá e apredejou não sei quem. Cara, isso aí, na minha opinião, isso é uma grande mentira. Como é que a Ruxa sabia que ali era o templo de Baal e entrar numa pirâmide? Está escrito aqui no livro. Inclusive, ele diz aqui que as pirâmides, que era o templo de Baal, são aquelas que tinham degraus. Se você analisar, são as do México. Que Moisés vinha, ele estava lá no México e vinha para cá. Que eles falam que é no Egito. Não foi no Egito. Existe um povo, na minha concepção, que se esconde até hoje, né? Que se esconde até hoje. E esse povo é realmente o primeiro povo que cultuava o Baal, que a gente já viu em alguns livros, que é o Lucifer, né? Que está aqui num livro mais antigo, Lucifer, que é o Samael. Então, a gente
começa a montar essa história e percebe que essa pessoa que falou no Facebook que disse que Moisés fazia feitiço, nesse livro ele comprova assim. Mas depois você vê que ele é enganado aqui. Eles são enganados. Qual é a passagem, Roninei, que diz que o mistério que estava oculto, como é que é a passagem? É a passagem de Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto por todos os séculos e em todas as gerações, mas que agora foi revelado aos santos, quer dizer, aos separados. Sinta-se todos que estão vendo a live, todos, sem exceção, sinta alegrias, porque, gente, no decorrer da história até agora, o nome de Yahusha é revelado. O nome de Yahusha só sempre estava com a elite. O nome de Yahusha não estava com o povão em geral. Porque eles ocultaram desde o princípio. Desde o princípio, ocultaram o nome de Yahusha. E fizeram uma história mentirosa. Tanto é que a gente vê aqui que o próprio filho aqui é o Sol e a Lua. Que é o tal do Osíris, né? Tal do Osíris e aquele... E o Tammuz. O Ra, exatamente, o Ra. Então você vê que eles montaram uma história e, de acordo com os tempos, eles mudaram os contextos. Mas a história verdadeira e o mistério que estava oculto, o nome de Yahusha, é revelado para nós agora, muito próximo de tudo acabar, desse mundo ruim, cruel acabar. Quando alguém nos denigre, né, nos fala mal da gente, isso aí é profetizado. Ah, José, você é um cara impecável? Sou não. Já fiz tanta coisas burradas na vida, né? Idiotices na vida, né? E não sou digno realmente de, de ser... não sou digno de ser melhor do que ninguém, mas também não sou digno para alguém vir falar mal de mim. Também não. Como eu tenho a dignidade de não falar mal dos outros. Então, isso é taxativo. Então, veja só. Na página 28 desse livro, Moisés ele é induzido realmente, né? Mostra aqui, a fazer sacrifícios. Sacrifícios ao Ra, né? Ao Ra. E Moisés faz esse sacrifício. Diz assim, ó, Ra, né? Sacrificarás, dizendo a Moisés, teria dito ao profeta, provarás o deserto, teria dito ao profeta, sobre os raios da acusticante de Ra. Sacrificarás milhares de vítimas, morrerás tão alto que estarás sozinho, perto das nuvens. Então ele falou isso aqui para Moisés. Só que Moisés, ele não sabia que estava sendo enganado. Como as pessoas que estão no sistema de religião estão sendo enganadas. Diz assim, ó. Aí Moisés vai lá e faz isso aí, que o Ra pede aqui. Ele não sabia a verdade, tá claramente aqui. Depois que ele descobre, a aparição que diz aqui chega até ele e ele pergunta, pensa que é o autismo, e quando a pessoa e a aparição diz, eu não sou. Aqui eles botam Osíris. Mas ele se toca que ele está fazendo alguma coisa errada, mas não sabe o porquê. É o que a gente se tocava dentro do sistema de religião, com as falcatruadas que tem, e as pessoas lá dentro não se tocam que aquilo ali é uma palhaçada. É um engano, um engodo. Moisés, aconteceu a mesma coisa aqui. Mas Moisés não sai com o povo do Egito, não porque ele matou alguém. Não. Aqui diz que eles ficaram 400 anos presos lá no Egito. Diz aqui. Mas, vamos lá, aí é outro contexto. Mas Moisés tira o povo de lá porque ele descobre que aquilo que era praticado no Egito era magia, não era do autismo.
Aí Moisés diz assim, ó, terminado o curso, Moisés foi agraciado pelo rei com elevado cargo da corte. Mas esta bela fortuna, quer dizer, ele ganhou uma fortuna, adivinha a um homem de origem obscura. Vinha de alguém de origem obscura. Moisés já estava se tocando. Despertou inveja absurda, malquerença dos senhores egípcios. Olha só, Moisés fez um feitiço, sem não sabia, né, sacrifício, e com isso o rei aqui, Ramassés, né, um rei aqui, na época aqui, né, Ramassés, né, dá dinheiro para ele, uma fortuna. E os outros ficaram com inveja. Veja só, porque tem a passagem, né, na Bíblia que, né, tá escrito lá, né, a gente vê na televisão, vê né, em bastante locais, né, eu te darei todo esse reino se prostrar diante de mim uma vez só. Sim. A gente sabe. Jussier, Oi. Eu queria fazer uma observação aqui, que eu Pode percebi fazer. agora que você leu esse trecho. Nós Sim. vemos uma referência ao faraó Ramsés. Não é isso que Isso. está aqui no livro? Exatamente. Só que tem um detalhe. Como a gente já está acostumado com os livros e com a história, isso aí é fato, né? Isso. O reinado, a gente vê uma contradição aqui que foi colocada. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Não há dúvida. Porque o faraó Ramsés, a dinastia dele foi uma dinastia em que o Egito teve paz. A dinastia de Ramsés foi marcada por grandes construções no Egito. E quando nós vemos o confronto aqui apresentado com relação ao faraó do Êxodo, né, ao faraó dos dias de Moisés, e esse faraó, ele era o próprio... Eu vou falar para você o nome dele aqui. Você já fez uma live sobre isso. Eu lembro, você já fez uma live sobre isso aí. Exatamente, eu lembro. Fiz uma live falando a respeito desse faraó, né? Eu Inclusive, lembro. Eu mencionei até o nome dele dentro desse contexto aí dessa live. Isso, eu lembro dessa live aí. Eu lembro dessa live, eu lembro sim. Pode continuar. Então diz assim, cadê? Onde foi? Aqui, cadê? Sim. Né? Aí ele diz aqui que aqueles 40 anos, ele disse que foi tudo de sacrifício, né? De acordo aqui com o livro. 40 anos de sacrifício, tal. Então, 40, eu vou, okay, 40 anos, de 40 anos, né? De 40 anos, sacrificou vidas a Ra, sob seus raios escaldantes. Mas foram as cabeças dos revoltados do seu próprio povo e a montanha onde morreu sozinho. Coração repleto de amargura em alta, era alta e bem alta, era alta, bem alta. Terminado o curso, Moisés foi agraciado pelo rei e tal, né? Eu falei agora. Pelo rei, com elevado cargo na corte, mas essa bela fortuna advinda de um homem de origem obscura. Olha só que coisa. Despertou inveja absurda, malquerença dos senhores egípcios, que avidamente buscava toda a oportunidade para desacreditar perante Ramassés, encontrando Chanerfles um ativo aliado. Então, segundo o texto aqui, isso da página 28. Na página 66, diz assim, olha que coisa aqui, ó. Vi o Eterno, porém os sofrimentos do seu povo, e quer libertá-lo, e sua
mão ampara todos os nossos irmãos. Por isso, não permitia que Eliezer perecesse tão miseravelmente, por graça de... Aí tem aqui Jeová. Olha só que coisa. Ele permanece desacordado, como se estivesse morto. A língua desapareceu, o próprio Deus arrebatou-a por algum tempo. Veja que esse contexto aqui, ele está falando aqui de Lúcifer, de Baal. Quando ele coloca aqui, né? Como é que você diz Jeová permanece, vai dar graça de uma coisa ruim a Eliezer, Aqui eles eram enganados literalmente. Eles eram enganados literalmente. Por isso que Moisés teve que tirar o povo dele de lá. Não foi porque matou um egípcio, não, que Moisés era guerreiro. Ele teve que tirar o povo dele de lá, o povo de Arruxa de lá, porque o livro diz que eles não passavam fome e tudo, não. Teve que tirar porque a idolatria ali, depois que eles descobriram, né? Sempre tem alguém que tem aquela sacada de caramba, isso aí tá errado. Então, eles tiveram que sair de lá. Né? Porque eles tinham nesse tempo, nessa pirâmide, né, que eles ocultam, né, que era o próprio templo de Baal, as pirâmides. Por isso que hoje, quando eles não fazem pirâmide mais, né, então eles fazem as religiões e botam lá a pirâmidezinho, o sinal da pirâmide. Aí ele diz assim, ó, cadê? O próprio Deus arrebatou por algum tempo, quando antes do suplício, os egípcios descerraram os dentes e não viram a língua que eles falara poucas horas antes. Ficaram aterrorizados. Um terrível vento desencadeou, quebrando a árvore, da qual prendia o corpo, que assim caiu ao Nilo. Os egípcios procuraram para o destruir. Isso é o que é importante evitar, porque Eliezer, olha só que coisa. Isso aqui eu não vi essa passagem na Bíblia ainda. Eles foram matar Eliezer. Botaram Eliezer numa árvore e foram matar. Eliezer não está morto. Eu vou tomar as providências para salvá-lo. Breve irei reclamar de Menefatá, né? Menefatá, a liberdade do meu povo. Isso já é Moisés falando. Ficai prontos para tudo, pois, se necessitar de vós, irmãos, eu vos avisarei agora. Separaremos. Preciso ainda falar a Enoque. Enoque estava no Egito, Rondinei? Olha que bom. Enoque estava no Egito. Olha que bomba, Rondinei. Enoque estava no Egito. Olha que bomba. E Enoque não morreu, cara. Olha só que coisa que a gente tem essa informação. Olha que informação preciosa, Rodinei. E a gente, pelo livro que a gente leu, aquele lá que você tem aí, né? O próprio Enoque era o próprio Arruxo. Ele é o próprio Arruxo. Ele é o próprio Arruxo. Eu não vou dizer aqui o que esse livro diz de Josué, que é o próprio Arruxo também. Que eles mudaram os nomes. Eles mudam os nomes. O jogo de... Agora, isso é impressionante. Alguém já ouviu falar aí no chat aí que Enoque esteve no Egito, cara, com Moisés? Exatamente. Inclusive, na página 64, vai mostrar um diálogo entre Moisés e Enoque. Exato. Olha que impressionante, Rodinei. Que impressionante. Então, veja só que impressionante. Cara, a gente nunca ouviu falar esse detalhe. Sim, pode falar. Pode falar. A Bíblia nunca disse isso. As escrituras que nós conhecemos aqui nas Américas nunca falou nada sobre isso. Nunca disse nada por quê? O próprio Nilo é o próprio rio Amazonas. Então, porque lá fala que Moisés bateu o cajado numa rocha e saiu água. O rio Amazonas, ele nasce de uma rocha lá em cima do Chile. O deserto, a gente já sabe que é do Chile. O deserto do Atacama é o do Chile.
do Porque eles vinham Atacama, do que é o México para a Terra Prometida. E a Terra Prometida, Brasil de açúcar, né? Que eles têm a ganância pelo Brasil. Agora, essa informação, Rondinei, me deixou muito surpreso, Rondinei. Quer dizer, Enoque estava no Egito na época de Menefatá, né? Menefatá, Merneptah. Merneptah, que Meneftar, era o né? faraó. É, E isso. Olha só que informação. Cara, tudo isso foi recente. A história da Bíblia é recente, gente. Não é do jeito que eles disseram 2.000 anos atrás. Isso é mentira. A história da Bíblia é recente. olha o que o E a livro Rússia não ia diz. deixar. Sim, Olha o que o livro diz na página 64 aqui, ó. fala O aí. homem de quem falei, o homem de quem falei, continuou Enoque. Olha só, o homem de quem falei, continuou Enoque, de olhos brilhantes, com selvagem entusiasmo. Sabes quem é? É Moisés. Então, É Moisés. Tá vendo então, só? então, cara, mas é impressionante esse livro. Ou seja, Rondinei, a história que eles inventaram, quando a gente vê que eles inventaram a letra J em 1611, Moisés, ou Rondinei, a história é mais recente do que a gente pensa. Eu creio que a Bíblia que foi feita, que eles fizeram, a história verdadeira mesmo, né? A gente chama de Bíblia hoje, mas os pergaminhos que a Rússia tinha, isso aí é bem recente, Exato. cara. É tudo muito Porque recente. muito recente, isso aí não. Eles botam Brasil 500 anos, isso aí não tem. Se tem muito, é 500 anos. Se vai fazer muito, é os 400 anos de escravidão. Porque, nós, gente, é incrível, nós estamos ainda naquela. O mundo ainda vai ficar pior, mas nós ainda vamos ser resgatados ainda antes que fique pior. Mas veja só Exatamente. que maravilha a gente saber que a história é tão recente. Se eles ocultaram o nome de Arrucho em 1611, né, para 1625, lá o Petri Ramé, o francês, inventou a letra J e a letra V, isso quer dizer que nós estamos a 500, menos de 500 anos da história verdadeira. E a Rússia esteve aqui realmente menos desse tempo aí, né? Você quer Não há saber de uma dúvida. bomba? O Sim, mesmo livro, o mesmo livro, que nós não vamos citar o nome aqui por questões que todo mundo já sabe. O mesmo exato. livro que confirma, o mesmo livro que confirma que Josué, que nós conhecemos como Josué, é o próprio Yahushua, e que Melquisedeque também é o próprio Yahushua, esse mesmo livro diz que tudo aconteceu no final do século XVI ao século XVIII. Exatamente, é isso aqui, gente. Gente, nós estamos. Gente, é muito gratificante a gente saber que nós estamos no. Por algum motivo que eles mentiram tanto, nós estamos próximo de Arruja, que por isso que tem lá no livro de Assé. Que ele Porque come e eu bebe tava, com os homens. eu estava analisando, Rondinei, e a Rússia não ia deixar o povo dele, não sei quantos mil anos, sair sofrendo, não, cara. De jeito nenhum. Não tem sentido. Isso não Não tem faz, sentido. não faz sentido. E hoje, através desse livro aqui, a gente, né, é uma verdadeira bomba. Verdadeira bomba. Vou continuar aqui, Rondinei. Pode continuar. Os anciãos despediram-se reverentes, e perguntavam a mim, mesmo indignado, com que direito Moisés designava por seu povo aquelas tribos hebreias que o Egito alimentava havia mais de 4 séculos. 4 séculos. A ideia de subtrair o Egito ao Egito, essa gente, com esse êxodo, prometer a prosperidade do país. Ou seja, quando Moisés descobre, lógico que tinha, a maioria não sabia, como hoje, a maioria não sabia. Moisés descobre que aquilo que ele fez ali era errado. E tinha Enoque não fez, mas ele fez, porque ele era um guerreiro. E quando ele começa a descobrir, ele diz, cara, eu vou ter que tirar o povo aqui. Aí o pessoal lá do Egito, pô, mas vocês já ficaram 4 séculos aqui
comendo do bom e do melhor. Essa era a riqueza de quem? De Baal. Essa é a riqueza de Baal. Aí Moisés começa a tirar o povo lá do Egito, né, que era no México, começa a tirar esse povo de lá, porque eles tinham que entrar aqui no Brasil, terra prometida. Eles tinham que entrar aqui. Isso é muito recente, essa história, muito recente. Se você perguntar para uma pessoa em qualquer lugar do país, o tataravô de vocês, quem tiver tataravô, que tiver algum ancestral mais velho, e perguntar, todos os nossos antecessores sabiam fazer roupas, sabiam fazer tudo. Todo Até tipo os de dias de profissão hoje, eles sabiam. Todo até os tipo. dias de hoje, Isso. Eles não compravam coisas como a gente vai hoje, trabalha e vai comprar lá na loja lá dos Askenazes. Eles não faziam isso. então, Eles produziam. para você ver, Jussier, que até os dias de hoje, eles mudaram os nomes daqueles povos que estão lá naquela região e deram títulos para eles, para ocultar a identidade. Hoje, eles são chamados de Incas, Maias e Astecas. Entendeu? Exatamente. E Exatamente. eles produzem até os dias de hoje as próprias roupas deles. Um exemplo disso são Exatamente. aquelas toucas. São aquelas toucas de Isso. crochê, de lã que eles fazem até os dias de hoje. A gente não vai nem longe. Aqui na Bolívia, eles fazem com a lã dos carneiros lá em cima, nos Andes e etc., né? Eles fazem as roupas, eles produzem suas roupas. Só que o sistema fez o quê? Criou uma coisa para deixar as pessoas na mão deles, e o que era produzido pelos próprios Iarras, né? Foi desprezado. Criaram televisão, né? Que a gente se iludiu muitos anos com a televisão, né? E toda a história verdadeira foi tirada. Rondinei, lê essa página 64 que eu finalizo com a 69. Tá. Deixa eu pegar ela aqui, a 64. A página 64. Então, diz aqui assim, ó. Ainda falando sobre Moisés, né? Aqui apresenta a história daquela criança que foi colocada no Rio Nilo, né? Por quê? Porque Isso. o faraó... Você vê que... Olha, Jussier, para você ver como que eles misturaram essa questão da história. Eles dizem que o faraó ordenou que todos os meninos fossem mortos, e não as meninas. E por causa disso, né, segundo a história apresentada pela Bíblia, Moisés foi colocado num cesto por Joquebede, que era sua mãe, e aquele cesto foi indo até que chegou à vista da rainha, né, da princesa egípcia, chamada Hatshepsut. E a Hatshepsut, que foi a mãe adotiva de Moisés, entendeu? Sim. Filha do faraó Tutmoses I, filha do faraó Tutmoses I, ela adotou ele como filho. Aqui está dizendo assim, ó. É Moisés, a criança miraculosamente salva do massacre do nosso povo e adotada pela filha de Faraó, no deserto, onde se refugiou o próprio... Aí está aqui a palavra Jeová de novo. Olha só como que eles são pilantra, né? Eles são pilantra. Colocaram aqui o terrom de novo, entendeu? Exatamente, são pilantra. Lhe apareceu e ordenou-lhe que executasse o gigantesco plano de libertar o povo de Israel. Aqui mostra claramente, gente, aqui prova claramente que esse Jeová, ele não é o nosso Criador Yahweh. Por quê? Porque esse Jeová foi que ordenou que todo o plano para a libertação dos Yahwehs, que aqui é chamado do povo de Israel, fosse destruído. Então, exatamente, se esse Jeová, como as religiões hoje, algumas religiões afirmam, se esse Jeová ele é o verdadeiro Criador, então como que ele ia mandar destruir o seu próprio povo, matar, né? Destruir o plano de salvação para os Yahwehs? Exatamente, não faz sentido. Não faz sentido. E aqui diz assim, ó, filho, se queres seguir-me, deverás levar a mulher amada e viver com ela, longe deste país de servilismo.
em região bem-aventurada, e pela fertilidade do solo, olha aí, ó, Brasil, fertilidade do solo Exatamente. e abundância de frutos, assemelha-se ao paraíso terrestre, habitado pelos primeiros homens. Olha só que informação, mano, desse livro. Eu, eu- a, a- teve a Liliane falou que eu fiquei eufórico. Não há dúvida que eu fiquei eufórico. Porque e a Rússia está nos dando o mistério que estava oculto por séculos e séculos, gente. Nós somos os primeiros, gente. Ó, nós somos os primeiros a saber dessas verdades. Eles lá no passado não sabiam. Eles foram enganados lá no passado. Exatamente, foram enganados. Foram enganados. E você vê que olha a referência que faz da terra abundante de frutos, que se assemelha ao paraíso terrestre habitado pelos primeiros homens. Quer dizer, gente, tudo começou aqui. Não há dúvida. Não há dúvida. Conduzido pelo próprio Yahweh. Tá vendo? Ó? O Exatamente. povo de Yahweh instalará nessa terra da promissão. Olha aí, ó, terra da promissão. Que lhe será concedida. Que lhe será concedida. Lá haverá também um templo e necessidades de sacerdotes sábios. Aonde que houve templo? Que houve sacerdotes dentro dele? Não foi no templo construído em Jerusalém? Exatamente. Que foi destruído aqui no Rio de Janeiro. Ele foi destruído. Exatamente. Foi destruído. E Jussier, a localização desse local, desse templo, era exatamente aonde? Sabe aonde? Não. No local chamado hoje de Morro do Castelo. Pronto. Então eles tiraram o morro, né? Exatamente, eles desfiguraram o morro. Você pode ver que no Rio de Janeiro, onde é a capital de Jerusalém, também faz parte da capital Rio. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos dar uma pausa aqui, que eu quero explicar uma coisa para vocês. Rio de Janeiro, o atual Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo sempre foram uma coisa só. Sempre foram uma coisa só. Trata-se da capital de Jerusalém. O Morro do Castelo foi desfigurado para ocultar essa história, mas até hoje existe a esplanada. E com que intenção que eles colocaram o nome esplanada no Morro do Castelo? Porque tratava-se da esplanada do Templo de Jerusalém. Exatamente. Eu tenho a Chiapanete aqui colocou assim: você viu um vídeo no Mundo Proibido de que diz que Yahweh mudava de forma, por isso que Judas traiu e tal e tal. Mais ou menos, mas é assim, a gente lendo os apócrifos, a gente vê que ele fala com o apóstolo, deixa eu ver, esqueci o nome aqui, tem um lá que ele viaja como timoneiro, e a Rússia realmente ele diz que ele vem como criança, ele vem como pessoas adultas, ele vem da maneira que ele quiser aqui. Dentro do apócrifo, dos apócrifos fala isso. E a gente sabe que quando a gente lê agora esses livros que estão dando essas informações, e a gente percebe que eles mudaram os nomes de Yahushua para outros nomes para a gente não entender. Porque os nomes que a gente está lendo aqui não são nomes originais da língua original IAT. Não são. Não são. Não são. Pode continuar, Ney, por favor. Aí aqui diz assim, ó, conduzido pelo próprio Yahweh, né, o povo de Yahweh se instalará nessa terra da promissão, que lhe será concedida. Lá haverá também um templo e necessidade de sacerdotes sábios, isso naquela época. E neste caso, teu saber te proporcionará um belo futuro. Escutava-o, fascinado, levar Esmaragada. Um nome estranho aqui, viu? Viver com ela longe da sua orgulhosa parentela.
tê-la inteiramente sob o meu domínio, que mais poderia desejar? Está na hora de regressares ao salão, disse Enoque. Olha Mas, só. exatamente, mas evita, possa alguém suspeitar da confidência. Testemunha a Moisés a maior diferença, segue-lhe os conselhos, porque a sabedoria de Yahweh pela tua boca. Ele saiu e desci a sala brilhante e iluminada, de pé junto da mesa. Olhava impaciente a porta por onde devia entrar o grande homem. Depois de alguns minutos, ressoaram passos, e seguido respeitosamente de Enoque, apareceu um homem alto cujo aspecto fundia respeito. O rosto de traços acentuados moldurava-se na cadeira negra e abundante. A boca severa indicava férrea vontade, e sob as espessas sobrancelhas brilhavam dois grandes olhos, cujo fulgor estonteava. Atrás de Enoque surgiram cabeças grisalhas e longas barbas brancas de neve, ou 10 anciões, chefes das tribos hebreias. Olha só Apocalipse aí. Olha Apocalipse aí, a descrição de Apocalipse. Dos anciões que se apresenta junto com Exatamente. ele. Tá vendo aí? Ó? Olha o Apocalipse aqui, ó. Apocalipse, chefes das tribos hebreias. Todos os chefes estão com Yahushua, cara. Exatamente. Exatamente. Olha, Serão reis e sacerdotes com ele em Sião. olha só, já foram escolhidos. Já foram escolhidos. Olha que coisa linda, cara. Exatamente, José. Inclinei-me profundamente diante de Moisés, que passou um instante e fixou-me. Julguei que duas lâminas incandescentes me transpassavam e abaixei os olhos. Aí aqui não tem uma continuidade da página 65. Não tem, né? Depois Não tem. é porque a gente combinou em fazer a live em duas lives, né? Porque são muitas informações, aí a gente vai deixar as outras partes para a gente fazer na próxima live. Próximo final de semana a gente faz essa live aí. A página. Cadê a página agora? 69, para finalizar a live. Eu escolhi a aleatória, depois a gente lê as outras partes. Cadê? Vamos lá. Página 69. Diz assim. Você tem ela aí, Rodinei? Tenho. Tenho, né? Você Tenho. pode ler, por favor, Rodinei? Porque no celular aqui fica ruim. Vou ler aqui para você. Depois de um instante de reflexão, concluí que, mantendo oculta a maneira de provocar esse estado, poderia ser perigoso indicar o processo de despertamento. Friccionei-lhe, pois, ligeiramente todo o corpo, banhando em água tépida, insuflando-lhe o ar e etc. E logo Eliezer soltou um suspiro e abriu os olhos. Enoque ficou para falar com ele, enquanto eu me dirigi à casa de Moisés. O prestígio do profeta tinha diminuído consideravelmente a meus olhos, depois que me convenci que ele não passava de um sábio habilidoso. Habitava Moisés no quarteirão dos estrangeiros, em pequenina casa, escondida no interior de um jardim, ao qual se chegava depois de atravessar vários pátios. Quando entrei no quarto, vi-o assentado junto à janela, conversando com um homem de estatura mediana, mas vigoroso, cujo semblante inteligente irradiava audácia e astúcia. À minha chegada, o profeta levantou-se, inteirado de feito, apertou-me a mão, dizendo: Apresento-me
meu irmão Arão, auxiliar e fiel companheiro. Saudamo-nos. Saudamo-nos a Arão em linguagem fluente e colorida. Falou igualmente da libertação do povo hebreu e da grande missão que Yahweh havia confiado ao irmão. Olha só, cara. Olha como que é recente. Olha história como que isso é recente. Exatamente, com detalhes, história com detalhes, recente. E veja que o narrador aqui, ele esteve presente aqui. Exatamente. Cara, olha que coisa impressionante. Exatamente. Quando nos sentamos, cruzei os braços e voltei-me para Moisés. Olha isso. Permite, mestre, que fale, não como ao enviado de Yahweh, mas como ao sábio discípulo do templo e da casa de Sete. Aqui já está falando do templo maçônico. Já está falando Exatamente. do templo da Babilônia. Exatamente. A casa de Sete. Pertenço ao número dos que se iniciaram numa grande parte dos mistérios. Olha isso aqui. Olha só. Olha o que ele está falando, gente. Olha só o que o cara foi confessar, né? Olha o que ele acabou de dizer. Vocês conseguiram entender, pessoal? Vocês conseguiram pegar essa informação? Caramba! Eu vou repetir, José. O cara é um maçom ocular que tá falando a verdade aqui. Olha que coisa. Pode repetir, Ronindei, para ficar mais evidente na mente das pessoas. Pertenço ao número dos que se iniciaram numa grande parte dos mistérios. Sem dúvida, sendo tu bem mais velho do que eu, tudo conheces. Ser-te-á ilícito desvendar ao povo os mistérios sagrados que te foram confiados mediante o mais solene juramento e utilizar tais segredos para amedrontar as massas e forçar Faraó a libertar os hebreus? Perdoa-me essas palavras, mas devo ser esclarecido para poder servir-te utilmente. Tá vendo? Compreendo que as forças da natureza, habilmente empregadas, podem atemorizar as pessoas ignorantes, mas conseguirás assustar Merneptah, que filiado também à casta sacerdotal, olha que aqueles sacerdotes do templo, eles não eram tudo anjos caídos, porque Merneptah era um faraó. Exatamente. Tá, e consequentemente iniciado, olha aí, ó, e consequentemente iniciado, conhece os fenômenos que queres produzir. Ouvi-te dizer aos velhos que terrível pragas cairão sobre o Egito, determinadas por Yahweh, que eles colocaram aqui, trocaram o nome e colocaram Jeová, mas a gente sabe que é Yahweh. Disseste que a água se mudaria em sangue e a serpente em bastão. Mas isso, os nossos prestigiadores e mágicos também fazem nas praças públicas nos dias festivos, para divertir o povo, como não ignoras. Moisés apareceu ofendido, mordia os lábios ou sulcos profundos, vincavam-lhe a fronte lisa. Cara, tudo magia. Magia, tudo magia. Bruxaria, encantamento, tudo que era praticado nesse templo de Sete. Você viu que o narrador, ele fez presente, ele presenciou, e ele próprio se denunciou, e denunciou todo o sistema do Egito. Porque aqui fala os hebreus, né? Os Yahwas aqui, o povo de Yahush, eles estavam lá comendo do bem e do melhor, mas esse dinheiro vinha de quem? De Baal. Exatamente. Eles tinham que vir para a Terra Prometida aqui e viver como um paraíso mesmo. Comer as frutas, porque aqui dá tudo, né? Não precisava se matar de trabalhar, produzir a sua comida, fazer suas casas, né? E não ser explorado como hoje. Aí o que foi que eles fizeram? Quando as tribos todas estavam aqui, algumas exceções vieram, né? Vieram as outras tribos que estavam ainda do outro lado, nos outros continentes, né? Continente que era chamado de Etíope.
era a África. Então, quando eles vieram para cá, já vieram como escravos, né? Porque eles já vieram trazendo, já escravizando o pessoal de lá e, consequentemente, enganou muita gente aqui e roubou toda a nossa riqueza. Roubou toda a nossa riqueza e a gente vê, quando a gente pega um livro desse aqui, a gente vê que a história verdadeira eles mudaram. E eu vou colocar esse livro aqui só depois que eu fizer a segunda live, para dar Sim. mais gostinho no pessoal, né? O pessoal ficar mais Jussier, eufórico. Oi, pode tem falar. muita gente nova que se inscreveu recentemente no canal, e Certo, essas pessoas, elas às vezes não têm uma noção de quem são as tribos. Eu separei algumas imagens aqui para colocar, certo, inclusive eu vou falar sobre a cultura praticada também pelos Yahuas, que hoje foi colocada à vista de muitas pessoas como algo paganizado. Só um minutinho, eu vou alterar aqui a imagem. certo. Eu vou alterar aqui a imagem para mostrar aqui, ó. Presta bem atenção, olha que coisa interessante. O que eu vou colocar para vocês aqui, que vocês vão observar, é a respeito da cultura dos Yahuas, tá? Olha para você ver essa imagem aí, ó. Vocês estão observando essa imagem? Tá vendo aí, José? Tô sim. Tô vendo aqui no celular. Tô sim. Então, esses aí que o povo tá vendo, que o pessoal tá vendo, são os Yahuas, né? E essa dança é uma dança chamada dança do jongo, que era uma dança que era praticada nas senzalas, né? Nos momentos ali onde eles não estavam trabalhando. Esse povo que vocês estão vendo aí também são índios, tá? O povo preto também é indígena. Muita gente não sabe disso, mas o povo preto, eles também são indígenas. Os quilombolas, eles também são indígenas. Como vocês podem Exatamente. ver aí nessa imagem, eles dançando a dança do jongo, né? Que era uma cultura do povo hebreu. Uma outra dança, uma outra imagem aqui da dança do jongo. A gente vê uma roda, né? Isso também nos lembra muito a capoeira que é praticada hoje em muitos lugares aí do Nordeste, como na Bahia, né? E, E muitas outras cidades do interior. A gente vê uma roda, né? E a gente vê ali um casal também dançando o jongo. Isso fazia parte da cultura do povo de Arco, gente. Isso daí nunca teve nada com o espiritismo, como foi colocado à vista de muita gente. Mas tratava-se de uma cultura que era praticada não só pelos quilombolas, como pelos próprios indígenas, né? Eu vou colocar aqui agora uma imagem dos indígenas também dançando, né? Como vocês podem observar aí, ó, eles também fazendo suas danças, que hoje foi colocada aos olhos de muita gente como rituais. E não são rituais, são danças que pertenciam às tribos, né? Como vocês podem observar aí. Vou colocar uma outra imagem aqui também. Pode falar, José. depois que você colocar essa imagem, eu vou mostrar uma coisa interessante aqui, que já aponta nos Estados Unidos, né? E, inclusive, os Yarros de lá, né? Sim, Eles, como eles já estão, assim, se mobilizando nos finais de semana e mostrando as danças através que a Bíblia fala, né, com os tamborins, com os tambores, né, que sim, na época e eles falam, né, eles cantam Yahushua, né, Yahushua e, e, sim. e eles passam 3, 4 horas, 2 horas fazendo essas lives, né? E você vê que você quando traduz a língua inglesa para o português, eles pedem povo, povo de Arro, acordem. Lembra do livro de Olha ontem, só. Rondinei? Sim, A restauração nós temos que acordar, todos temos que acordar, independente de se está brigando ou falando bem, ou do que a gente não estamos, nossa condição não está para escolher. Nossa condição está para que acordem todos. E não é fácil, mas temos que acordar, porque aqui o livro é bem claro, nós temos que acordar porque as 12 tribos, gente, as 12 tribos. Ah, eu não sou das 12 tribos. Beleza, você não é das 12 tribos, mas também vai herdar o paraíso. Mas as 12 tribos é quem tem que acordar. As 12 tribos.
as 12 tribos as 12 tribos são, digamos, o termômetro está aí, ó, Rodney tá mostrando as fotos aí, ó, são um termômetro para que Yahushua venha, porque ele fala, tem que clamar o nome dele, e não é só um ou dois, não, é a multidão, aquela multidão que Yahushua não viu, né, quem contou, né, não conseguiu contar. Você E vê, nós Jussi, temos. sim, É pode difícil falar. acordar, mas não vai acordar, né? Exatamente. E você vê, Jussi, que a própria Bíblia do Almeida diz, o próprio Iarro falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, lá está escrito dessa forma, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu de pronto abaterei o inimigo e sararei a sua terra. Exatamente. Exatamente. É, eu vou. Depois eu vou mostrar aqui a imagem do, Pode né, mostrar, Jussi. do povo de Yahushua dançando, né? Dançando como era. Eles resgataram primeiro a história. Não é todos também nos Estados Unidos, mas muitos já resgataram. Eles têm mais condição financeira, eles inclusive estão viajando o mundo todo, né? Hoje, essa semana, eles estavam na Guiana inglesa, como eles falam inglês, estão primeiro indo nos países de língua inglesa. Consequentemente, vão vir eles têm mais condição de língua espanhola e etc. Amplia aí, Ronei, a minha imagem aí para eu mostrar aqui. Tá. Eu vou colocar o som aqui logo, ó. Ó, como é que eles dançam aqui, ó. Calma aí. Deixe-me Deixa eu colocar ver aqui se eu de novo. consigo colocar só a sua, Jussi. Não estou conseguindo. O máximo que eu vou conseguir fazer aqui é colocar essa daqui, ó. Não, mas tá bom. Eu não sei se. Acho que dá. Acho que dá. É porque tá Ó o limitado. barulho, ó. Ó o barulho aqui, ó. Ó, eles dançando, ó. Ó. Estados Unidos, tá? Estados Unidos, ó. Vira e mexe, eles falam. A gente só entende o nome de Yahushua, né? Yarro e Yahushua. Ó, o som do tambor, né? Que lá tem na Bíblia, dos tamborins da Bíblia. Ó. Olha o vestimento das pessoas, Rodinei. As roupas das mulheres e dos homens. Ó. Exatamente. Aí, Jussi, aí tá bom nesse ângulo. Eu coloquei no grupo lá, e tem é 2 horas e pouco de live que eles fizeram ontem, inclusive foi ontem, e você vê que vira e mexe, a gente só dá para entender, não entendo inglês, mas dá para entender quando eles falam Yahushua, né? Yahushua, né? Aleluia Yahushua. Então eles né, vão dançando, cantando, aí depois só os homens, depois só as mulheres, e você vê que as vestimentas não são roupas obscenas como tem hoje, né? Não Exatamente. são roupas obscenas. São roupas decentes, né? De pessoas decentes que não comprometem a nudez. Né? É lógico que nós estamos num mundo que realmente está todo contaminado, né? Mas você vê que ainda essas tradições penduram ainda, porque a história foi toda recente. A história foi toda recente. E como a gente sabe que depende também da gente, né, para que Yahushua nos liberte, né? Quanto mais gente souber da verdade, melhor. Mais souber da verdade, melhor. O que tá em jogo é as pessoas saberem a verdade, né? O que está em jogo é isso. Tem um amigo que eu estava conversando hoje, ele, pô, cara, o que tu fala assim, tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não acredito. Mas eu não vou brigar com você, mas tem coisa que eu não acredito.
Mas é difícil, né? Porque quando a pessoa não busca, né, a leitura e etc., ou se aprofundar para conhecer, fica difícil. Eu vou falar e a pessoa nunca vai entender. Porque nem Exato. ele não tem, vai ter nenhuma base para entender. Fica muito complicado. E o sistema já programou a mente das pessoas para enganar, né? Mas, gente, hoje eu fiquei muito feliz, né, com essa live, porque prova que toda a história foi recente, menos de 500 anos. Menos de 500 anos. 1611 que eles ocultaram, então menos de 600 anos. 500 anos. Nós estamos a um passo de ser restaurado tudo. Né? A um passo. Exatamente. Todos esses acontecimentos ocorreram entre o início do século XVI e final do século XVIII. Exatamente. Então, Rondinei, vamos acabar a live aí, né? Que amanhã nós vamos trabalhar, né? 8h30, tá bom. Exatamente. Amanhã começa a luta novamente, né? Começa a 5 luta, horas da manhã exatamente. em pé. 5 horas Isso. da manhã em pé, amanhã. Exatamente. Então, eu agradeço aí a você, agradeço a todos, né? E fiquem todos na suficiência do nosso Yahushua. E na segunda parte que a gente for fazer, eu coloco o livro no grupo, né? Quando eu fizer a segunda parte da live, eu coloco o livro no grupo. E realmente é um livraço. Mais um livro que é Novidades da Promessa que surge em Yahushalaim. Exatamente. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Jussier. Obrigado a todos os irmãos que acompanharam a live. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer assistir novamente essa live, hein, Jussier? Não há dúvida, não há dúvida. Próxima semana. Até a semana que vem, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.